Olá, pessoal. Nesse tema, nós vamos dar continuidade sobre os princípios e práticas na atividade pecuária, né? E nós vamos falar agora sobre um tema que é muito comentado, né, desde o início do milênio, que é sobre o SG. E antes de focar, né, no SG, vamos definir um pouquinho o que é sustentabilidade e o que é ESG. A sustentabilidade, ela refere-se à capacidade de produzir alimentos por meio do manejo e a conservação dos recursos naturais, pensando nas gerações, né, de hoje, presentes e também no futuro. E esse desenvolvimento procura não degradar o meio ambiente, ele é tecnicamente apropriado e economicamente viável e socialmente aceitável. Essa é uma definição bem global, né, feita pela FAO, mas nós temos muitas definições, né, na literatura, inúmeras definições. Mas o que caracteriza a sustentabilidade em si são as três dimensões, que é a dimensão ambiental, social e econômica. Essa social, ela geralmente está associada com o cultural também, sociocultural. E a ESG, o que seria? A ESG, na verdade, é o conjunto de práticas, de critérios que vai garantir uma gestão sustentável, né, do sistema, responsável e ética. Então, na verdade, a ESG ela faz um diagnóstico da propriedade, revelando, né, os pontos fortes, os pontos fracos, para assim definir quais são as ações sustentáveis, as práticas sustentáveis que se deve adotar na propriedade. E também ela, principalmente nas grandes empresas, serve para comunicar investidores, clientes, funcionários, o compromisso que tem a propriedade ou a empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. Nessa figura aqui do lado direito, nós podemos ver a importância da governança, né, que faz essa gestão de tudo, né? Então, envolvendo a parte ambiental, social, tudo em prol da sustentabilidade. E as siglas ESG, em português, é conhecido como GAS, né, que é governança social e ambiental, E de environmental ou ambiental, refere-se a todas as práticas relacionadas com o meio ambiente. O social, que refere-se às práticas em relação aos funcionários, clientes, fornecedores, com as comunidades locais. E a governança refere-se às práticas em relação à estrutura, né, da gestão sustentável, responsável e ética da propriedade ou da empresa. E é muito importante focar aqui que a ESG, ela está diretamente relacionada com as 18 ODS que nós já comentamos no tema passado. E elas são relacionadas, né? Porque quando uma propriedade ela está adotando boas práticas, ela está contribuindo com várias ODS. Aqui eu coloco para vocês um modelo desenvolvido por Neves e Martinez sobre o SG Agro. Aqui ele coloca as diversas práticas que nós podemos desenvolver numa propriedade, numa empresa em relação à governança, em relação à parte social, em relação à parte ambiental, né? Como exemplo aqui da governança, nós temos uma lista aqui, mas, por exemplo, quem está na gestão, ele vai buscar por certificações de sustentabilidade na propriedade, vai buscar estimular a economia compartilhada, ele vai procurar parcerias, alianças públicas, privadas, investimentos, implementar cultura da sustentabilidade. Então, a gestão é de extrema importância para que se desenvolva também as práticas ambientais nessa propriedade, de modo que haja uma proteção, a conservação da biodiversidade, da flora, buscar produzir com eficiência, responsabilidade, conservando o meio ambiente.
E tem a parte social, que envolve toda a parte de condições de trabalho, sempre seguindo a legislação, oferecer salários adequados. Então, todas as práticas relacionadas à parte social estão envolvidas na parte social do ES, né? Então, como eu já falei, esse modelo, né, a questão central da USG são os ODS, né? Como que a empresa ou a propriedade ela vai contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um compromisso de cada país, né, em relação à Agenda 2030. E para ter uma boa ESG, uma ferramenta essencial nas propriedades é a rastreabilidade. A rastreabilidade é uma ferramenta que integra, né, praticamente todas as práticas de ESG. Os 3 pilares ESG, que é o ambiental, social e governança. Então, a partir do momento que a propriedade ela tem uma rastreabilidade, ela vai ter uma cadeia, ela vai construir uma cadeia de valor transparente, responsável e sustentável. E a ESG, ela preza muito pela transparência, né, pela segurança. E a rastreabilidade, ela vai contribuir com esses 3 pilares, que é a parte ambiental, que vai combater o desmatamento, vai procurar práticas de manejo sustentável, reduzir desperdícios, parte social, segurança alimentar, condições de trabalho, transparência para o consumidor e governança, transparência de toda a cadeia de valor. Vai ter conformidade legal, né? Vai seguir a legislação, vai ter a gestão de risco, atração de investimentos, vai combater a lavagem verde. Hoje, como eu falei para vocês, a ESG, ela preza muito pela transparência. Então, essa transparência, né? Então, tem todo esse combate à lavagem verde. O que seria a lavagem verde, conhecida como greenwashing? São aquelas propagandas enganosas, né? Sobre algumas práticas sustentáveis, ou quando as empresas, as propriedades, elas divulgam alguma coisa e escondem outras, faz uma manipulação enganosa, rótulos duvidosos. Então, essa prática ela tem sido muito acentuada com a revolução digital, e então, como a transparência é um dos pilares da ESG, e aí a importância também de associar a ESG com certificação e a rastreabilidade. Então, como que nós podemos medir ESG, o desempenho da ESG numa propriedade? É por meio de relatórios de sustentabilidade. Esse relatório, ele tem um conjunto de indicadores. E esses indicadores, eles têm que ser capazes de medir com precisão, né, tanto a parte ambiental, a parte social e governança. E devem ser divulgados com transparência. Então, quando a maior parte dos relatórios de ESG, muitos deles, na maior parte não, muitos deles são autodeclaratórios. Quer dizer, a própria empresa, um conjunto, um grupo, escolhe os próprios indicadores. Isso dificulta muito comparar, né, propriedades e também verificar. Isso tem consistido numa das maiores críticas. Quais são as ferramentas disponíveis para medir ESG? Nós temos várias ferramentas, né? Então, nós podemos destacar uma que tem interesse global, que é a GRI. Ela é útil para grandes propriedades e também empresas ou cooperativas, né? Cerca de 80% dessas grandes empresas têm utilizado a GRI. No caso da agricultura, ela é a GRI 13. Temos também a CDP, que ela é importante para propriedades que querem medir e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa. Tem também a SASB, que ela é útil para propriedades que querem atrair investimentos financeiros.
Temos para pequenos produtores, nós temos os indicadores Eto-Sebrae. Ele disponibiliza essas ferramentas em seu portal, que é para fazer o autodiagnóstico de ESG. Então, o pequeno produtor, ele pode avaliar o grau de maturidade das suas práticas ESG e também ele recebe recomendações personalizadas para melhorias. Temos também o GIPS, que é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, do grupo de trabalho de pecuária sustentável, e temos outras. Com relação ao GRI 13, ele tem 26 temas, tá? Então, esses temas, como vocês podem observar nessa tabelinha, do lado, nós temos a listagem dos 18 ODSs. Então, esses 26 temas aí mostra a relação desses temas em relação à ODS, né? Então, essa plataforma que desenvolve esse relatório da GRI 13, ela utiliza tecnologias de data science, de inteligência artificial generativa e auxilia, né, as empresas a desenvolver esses relatórios de ESG. E aí, a ESG, ela não é uma certificação, né? Então, geralmente, quando uma empresa ou uma propriedade, ela necessita dessa certificação, ela pode, então, associar com as certificações já disponíveis, né? Nós temos várias certificações, como a ISO 14001, que ela está mais relacionada à parte ambiental. Às vezes, uma empresa, ela tem a ISO 14001, mas quer também focar na ESG. Aí ela tem que também trabalhar com a parte social, a parte de governança. E assim vai, né? Tem empresas que já têm a ISO 26000, que está mais relacionada com a responsabilidade social. E inúmeras, por exemplo, temos o selo orgânico, né? A pecuária orgânica, que tem seus indicadores próprios. E aí, diante de tudo isso, nós podemos observar que a ESG, ela tem indicadores globais. Só que nós temos que pensar que nós temos especificidades locais, né? No Brasil, nós temos vários biomas com todas as suas particularidades. Então, seria interessante que também nós tivéssemos aqueles indicadores, aquelas ferramentas que avaliassem aquelas particularidades de cada local, como nos biomas Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Amazônia, Cerrado. E diante dessa importância, temos um exemplo que foi feito no bioma Pantanal, que é a Fazenda Pantaneira Sustentável, que ela faz essa avaliação sistêmica da propriedade, né? Além da governança, da parte ambiental, da parte social, ela faz toda a parte também sociocultural, econômica, e tem um conjunto de indicadores, né? E a partir da lógica fuzzy, né, utilizando inteligência artificial, ela avalia o grau de sustentabilidade de cada um desses aspectos, e a partir dessa avaliação vai orientar os produtores em relação às boas práticas de manejo. E a equipe que desenvolveu a FPS está trabalhando também com a busca da certificação da FPS. Então, isso vai ser muito importante para as grandes propriedades do Pantanal que desenvolvem a pecuária sustentável, né? Procurando conservar todo aquele bioma, né? Que é o patrimônio da humanidade. E quais são as vantagens de uma propriedade adotar o ESG? São inúmeras, né? Uma propriedade que se preocupa com a parte social, com a parte ambiental. Além disso, ela vai ter um aumento da produtividade, eficiência, resiliência do sistema, mitigar os gases de efeito estufa, ela vai melhorar a reputação e confiança dos consumidores, vai ter uma adaptação às expectativas do mercado, vai ter maior competitividade,
vai ter acesso a mercados diferenciados e, além de tudo, vai contribuir com o atendimento de várias ODS, né, que é um compromisso que o Brasil tem com a Agenda 2030. Além da ESG e outros indicadores, um muito utilizado na cadeia da pecuária, que é geralmente voltada para as empresas produtoras de proteína animal, que é carne, laticínios, aquicultura, é o índice FAIR. Esse índice, ele está relacionado, então, com a cadeia de valor, e ele auxilia os grandes investidores nas tomadas de decisão. E ele usa os critérios relacionados a ESG, né? Emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, biodiversidade, desperdício e poluição, uso de antibióticos, condições de trabalho, bem-estar animal, segurança alimentar, uso e escassez de água, governança, proteínas alternativas. E esse índice, nos anos de 2023 e 2024, das 60 maiores empresas de proteína animal e laticínios, é interessante focar que a Marfrig, ela pegou 4º lugar em 2023 e continuou também em 4º lugar em 2024, né? E ela teve um score até maior em 2024. E as 3 primeiros colocados são de pescados, né, que é da Noruega. E essa empresa, ela tem adotado, então, o ESG+, o que seria? Ela vai além do que se busca, né, do que se espera. Então, são empresas proativas, e ela tem lançado também o carbono neutro, e agora na Dinapec, em 2025, em Campo Grande, ela tem promovido a produção de proteína animal de baixo carbono. E como, né, todas as propriedades que implantam ESG, elas têm contribuído com os ODS, e principalmente o 12, o 13, o 15, o 17, o 2 também, que não está aqui, mas o 2 principalmente. Então, eu quis passar para vocês, assim, considerações gerais sobre o ESG, né, porque nós vamos focar muito em boas práticas, né, em práticas sustentáveis da pecuária de corte em pastagens, então é muito importante ter esses conceitos, né, e na pecuária nós podemos, então, ver a importância do GRI 13 como uma ferramenta global, que é amplamente utilizada por grandes empresas, né? E também temos ferramentas disponíveis, como o GIPS, que é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentáveis, que é a do GTPS. Temos para pequenos produtores, né, desenvolvido pelo Ethos Sebrae. Então, e temos também alguns que focam as especificidades locais, como é o caso da FPS, que é a Fazenda Pantaneira Sustentável. Então, dependendo do objetivo, da propriedade, da empresa, ela vai buscar as ferramentas disponíveis para, né, fazer todo esse relatório do ESG e também buscar certificação, se for necessário, para ter essa credibilidade tanto no local como global. E de preferência, né, se for preciso, associar com selos de certificação. Por que é importante conhecer tudo isso? Porque qualquer sistema de produção que a gente for fazer o planejamento aqui no curso, que nós vamos trabalhar com esse planejamento, nós temos que sempre estar focado nessas ferramentas de sustentabilidade, nesses conceitos, que cada vez mais não será mais assim uma opção do produtor, mas sim uma necessidade estratégica operacional para mostrar, né, a sustentabilidade, para ser competitivo e para ter acessos a novos mercados, tá? Na próxima aula, eu vou focar os vários conceitos que nós temos, né, nos sistemas sustentáveis de produção animal, como agricultura regenerativa, agricultura sustentável, agroecologia, economia circular, entre outros conceitos que será muito importante para depois nós
focarmos na parte das práticas sustentáveis.